Olá, sejam bem-vindos ao Rádio Opinião Entrevista, em mais um momento de muita ciência, produção científica, aqui no estado do Maranhão, hoje falando de dois assuntos muito sensíveis. O primeiro, HIV, e o segundo, saúde bucal. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora a doutoranda do programa de pós-graduação em odontologia do CELMA, Camila Daila Melo Oliveira. Camila, seja bem-vinda. Olá, bom dia, né? Obrigada por me receber, obrigada, Adalberto. Eu agradeço também a sua equipe, ao Pedro, que fez contato comigo, né? Então, é uma alegria, uma satisfação estar aqui falando sobre esse tema, que é tão importante, né, para a saúde pública, principalmente no nosso estado. Muito, bastante. E essa equipe é muito competente, a gente tem que falar, né? Toda a nossa equipe aqui, claro, com esse grande apoio para essa parceria da Universidade Federal do Maranhão e a FAPEMA. Bom, dois assuntos, como eu disse, importantíssimos, né? Você reforçou, vamos embora por partes. Vamos falar primeiro sobre a questão do HIV, né? Como é que está o Maranhão nesse rol? E há informação de que há uma subnotificação, não é uma questão só do Maranhão, mas é do mundo, né? Pode-se dizer. Uma subnotificação, estamos em 2026 já e pessoas continuam se infectando e a grande maioria delas não sabe. Infelizmente, a gente avançou muito no tratamento da AIDS, inclusive o Brasil é reconhecido mundialmente na oferta universal e gratuita da medicação, né? Uma política de prevenção muito grande, mas as pessoas ainda têm essa resistência, né, de não se proteger e não fazer check-ups. O que acontece? A gente descobre cada vez mais infecções por HIV por uma ampliação da oferta dos testes rápidos, né? Mas muitas dessas pessoas não manifestam sintomas, então não sabem que são portadores da doença. Isso gera um problema grande. E gera um problema grande de saúde pública, porque isso perpetua a transmissão da doença. Quer dizer, tem muita gente que está infectada, portanto. Parece um quadro lá dos anos 80, digamos, né, começo dos anos 90, e hoje, com tanta tecnologia, e ainda assim acontece isso. Dentre essas problemáticas, né, também essa confiança, digamos, claro, né, medicamentos, né, inclusive, bem recentemente, foi anunciado um medicamento também que, de alguma maneira, ele evita que haja uma proliferação, digamos, enfim, é um medicamento bem novo, bem recente, que também reforça o que você falou, né? Hoje temos mais tecnologia, temos mais controle, digamos assim, na doença, o que deixa o pessoal meio relaxado também, né? Na proteção, né, no preservativo, enfim, e atitudes também para evitar que isso aconteça. Eu concordo, né? Foi divulgada recentemente essa medicação, que é o PrEP, né? A gente tem o PrEP, que é a medicação pré-exposição, mas ela é direcionada para pessoas que são mais vulneráveis, né? É uma medicação injetável com 100% de eficácia na prevenção do HIV. Mas veja bem, a gente não pode confiar nisso. E, inclusive, nós cirurgiões dentistas, nós podemos, inclusive, observar as primeiras manifestações da doença na cavidade bucal. Às vezes a pessoa não sabe que tem, e numa consulta de rotina a gente pode facilmente... Indicativo, um indicativo. Um indicativo, inclusive, da progressão da doença. Então, através da saúde bucal, a gente consegue observar os primeiros sinais, alertar o paciente, inclusive os profissionais devem fazer isso, e também, em acompanhamento dos pacientes com HIV, a gente consegue ver a progressão da doença. Tem pessoas que descobrem que estão com HIV no consultório. Que tem no consultório. Sim. Então, o cirurgião dentista, ele deve estar atento aos sinais, né? Então, principalmente as doenças periodontais mais agressivas em pessoas jovens, né? A gente tem outros sinais, como sarcoma de Kaposi. Tem algumas lesões que elas são, inclusive, indicativas, fortemente associadas ao HIV. Olha só, já adentrando nessa questão, que é a segunda, né, para a gente tratar aqui, que é a saúde bucal, né? Então, a saúde bucal, ela naturalmente já é uma coisa sensível, né? As pessoas, a gente também aqui no nosso estado temos problemas sérios relacionados a isso, e justamente pela questão da associação com HIV. Como vocês trabalham isso? Tá. A nossa pesquisa foi conduzida no ambulatório,
de atenção especializada é aqui no estado do Maranhão, né, um ambulatório estadual. Então, lá é ofertado para a população o atendimento odontológico, né, para todos os pacientes que estão em tratamento. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade, né, a gente tem várias barreiras de acesso, né, relacionadas a determinantes sociais, à renda, né, a dificuldade do acesso ao cirurgião dentista, ao próprio estigma do HIV, né, o que pode atrasar esse paciente a procurar um serviço de saúde, o que pode acarretar uma maior deteriorização da sua saúde bucal. Isso impacta negativamente na vida das pessoas. Na autoestima também. Na autoestima, exatamente. Tá. Nesse cruzamento de informações, como você mencionou, né, de pessoas que descobrem que têm HIV, né, no consultório, como enfim, vocês trabalham isso também, né, na questão da informação, a pessoa, de repente, ela vai para um consultório e para pensar que está tratando uma coisa e, na verdade, ela leva um susto, né? Na verdade, a gente tem, né, esse conhecimento de como comunicar notícias ruins, né, para o paciente. A gente não dá o diagnóstico de HIV no momento, a gente desconfia, né, porque tem certas manifestações bucais que a gente pode desconfiar, e orienta o paciente a procurar o infectologista. Feito o diagnóstico, a gente segue no acompanhamento longitudinal dessa pessoa, porque veja bem, você mencionou que na década de 80, que a gente está retornando a esse período, mas é muito diferente. Na década de 80, de 90, o diagnóstico de HIV era uma sentença de morte. Hoje em dia, Sim. não. Hoje em dia, uma pessoa que convive com HIV, ela tem uma condição crônica, né, controlável, com o uso de medicamento, e inclusive o acompanhamento pelo profissional dentista é primordial, porque essa terapia medicamentosa, ela também tem efeitos colaterais, como, por exemplo, boca seca, que a gente chama de xerostomia. Essa condição, ela pode acarretar o maior número de cáries, essa pessoa ela tem um sistema imunológico comprometido, o que reduz a capacidade do organismo responder a infecções, inclusive na cavidade bucal. Isso pode aumentar o risco dessa pessoa desenvolver doença periodontal, que é a doença dos tecidos de sustentação dos dentes. Isso pode acarretar dor, sangramento, mobilidade dentária, a pessoa pode perder esse dente, e perda de dente leva a uma piora da qualidade de vida. Essa pessoa não consegue se alimentar bem, a gente sabe que essa pessoa precisa, né, até por conta da doença, ter uma alimentação ali controlada. Essa pessoa vai ter uma questão de afetar a sua autoestima, né, o que pode acarretar outros transtornos, como depressão, transtornos mentais, enfim. E isso é muito sério. Então, o profissional dentista, com esses dados da nossa pesquisa, a gente pode ver que a saúde bucal ela deve ser mais integrada à linha de cuidado dessas pessoas, né, visando a melhoria da qualidade de vida delas. O que está faltando, então, Camila, para que isso seja uma coisa mais concreta, né? Não só no nosso estado, né? Claro, no país, né? Ter uma saúde bucal aliado com o HIV, enfim, e o número de pessoas que podem estar infectadas, subnotificação, tudo isso. Certo. Eu acredito que a gente precisa ter esse olhar mais holístico, né, sobre o cuidado. Campanhas são importantes também. Campanhas são importantes, ampliação da oferta de testes rápidos, a integração dos profissionais dentistas nas equipes que acompanham esses pacientes, né, a garantia de consultas regulares, ampliando essa oferta, porque a gente sabe que a odontologia no país é de difícil acesso, não só para as pessoas que convivem com HIV, mas para todos os grupos de pessoas, né. Então, mas para essas pessoas, a gente não pode esperar que elas adoeçam, que elas sintam dor, para que elas procurem um consultório, porque elas estão mais suscetíveis a perder os dentes, né, e a gente precisa tirar da cabeça essa ideia de que o Brasil é o país dos desdentados, né, então a gente precisa trabalhar com foco na prevenção, na promoção de saúde, né, divulgando mais e ofertando mais consultas regulares a essas pessoas, para evitar que elas adoeçam e minimizar os danos, ao invés de ficar esperando que elas procurem um serviço. Serviço público de qualidade. Serviço público de qualidade. Olha só. Para a gente finalizar, então, essa sua pesquisa, essa pesquisa especificamente, ela conclui o quê? E o que a gente pode esperar de continuidade disso, desse trabalho?
A gente pretende continuar estudando, né, esse tema, porque é de muita relevância e a gente precisa de mais evidências para avaliar como é que a gente pode contribuir para a melhoria do cuidado e na melhoria da qualidade de vida relacionada à saúde bucal dessas pessoas. A gente precisa, principalmente, trabalhar mais com prevenção, não só no nosso estado, mas no nosso país, ampliar a oferta, né, de consulta regular, que essas pessoas precisam de manutenção, consultas planejadas, agendadas, e não só que, eu senti dor, eu vou no dentista. Não, a gente precisa trazer essa pessoa para o consultório, a gente precisa que os brasileiros entendam seja um hábito, né? Que isso é um hábito, assim como precisa fazer check-up de rotina, exame de sangue de rotina, preventivo de rotina, essa pessoa ela precisa passar pelo dentista como uma rotina, para prevenir, para ter uma orientação, se precisar de fazer uma restauração, uma limpeza, que seja o mínimo, e não esperar que isso se agrave para que ela procure o dentista. A gente precisa inverter isso, a gente precisa que o dentista saia mais do consultório e trabalhe mais prevenção e promoção de saúde. Maravilha, para que todos tenhamos aí uma saúde tenhamos. plena. Né? Exatamente. O ideal seria o quê? Uma vez por ano? O ideal seria pelo menos 2 vezes ao ano. 2 vezes ao ano, né? Uma vez por semestre. Exatamente. Né? Quando a gente traz para o mundo das pessoas que vivem com HIV, esse cuidado ele precisa ser aumentado. Ela precisa, porque como ela não tem sistema imunológico, para uma pessoa normal, um biofilme dental não evolui para uma doença, mas como a pessoa é imunossuprimida, ela pode ter uma reação inflamatória exacerbada. A gente tem que entender que uma pessoa que convive com HIV, ela tem uma doença crônica, inflamatória, disfuncional. Então, ela precisa de um cuidado redobrado. É isso aí. Esse trabalho, com certeza, a gente espera você em outros momentos aqui também para o desenvolvimento, né, dessa pesquisa, que é muito bem-vinda, claro, né, e o pessoal do SEUMA, né, se destacando, claro, na odontologia, a exemplo, né, do programa de pós-graduação em odontologia do SEUMA, e agradecendo a você, Camila Daila Melo Oliveira, falou aqui com a gente, é doutoranda, né, programa de pós-graduação, doutoranda, odontologia, que esse trabalho continue, tá? A gente espera muito mais, receber vocês aqui, do SEUMA também, do SEUMA, e você de volta para trazer mais informações sobre odontologia, né, a saúde bucal e também pessoas com HIV. Muito obrigado. Obrigada, Adalberto, obrigada à sua equipe, e eu não poderia encerrar essa conversa sem agradecer o apoio institucional da FAPEMA, né, foi muito importante, sem o apoio da FAPEMA seria impossível ter realizado essa pesquisa, né, e é muito importante também na contribuição de novos pesquisadores, né, desenvolver pesquisa no nosso país é muito difícil, sem esse apoio institucional isso não seria possível, então fica aqui o nosso agradecimento ao Fomento, à FAPEMA, né, a esse espaço de divulgação da nossa pesquisa, e um dado interessante que eu estava comentando aqui agora há pouco com a equipe é que esse apoio institucional é tão importante que um dos nossos alunos que colaborou com a nossa pesquisa, voluntários e alunos de iniciação científica, hoje estão fazendo mestrado. Então, isso é muito importante, esse apoio. Essa é a meta, né? Essa é a meta, né? Então, a gente fica muito orgulhosa disso. Maravilha, orgulho para todos nós e, claro, para você que está acompanhando a gente aqui com muita pesquisa, muita produção científica, com assuntos importantíssimos para o nosso Estado, né? É o desenvolvimento do nosso Estado e a melhoria da qualidade de vida da nossa população, que passa, claro, pela ciência. E aqui você tem ciência. Rádio Opinião Entrevista, Rádio Ciência Entrevista e Rádio Ciência fazem parte desse projeto da Universidade Federal do Maranhão com apoio da FAPEMA, por meio aí da FAPEMA, Governo do Estado e FAPEMA, trazendo informação para você. Continue com a gente, no nosso site www.universidadefm.ufma.br e a gente volta numa outra oportunidade com muita informação para você. Até lá. E finaliza mais uma vez aqui, mais uma edição do Jornal Rádio Universidade. A gente volta amanhã com mais informações. Hoje, quarta-feira, muita música boa. Janaíne Serra, sessão das 8, claro, assumindo agora. A gente volta amanhã, portanto, com o Jornal Rádio Universidade às 7h10. A gente se encontra novamente. Um ótimo dia.
ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.